Já parou para pensar o que nos faz fazer alguma coisa? Existe até um livro, né, do Cortella, ele fala assim, por que fazemos o que fazemos? É muito interessante esse livro. Pois é, para pensar o que leva uma pessoa, por exemplo, a modificar o seu corpo para poder entrar no livro de recordes, no Guinness Book. E muitas outras coisas, né? Muitas outras... Nossa, eu estava vendo a lista de recordes mundiais, é fantástico. A pessoa mais velha ser a acrobata, enfim, tem tantas coisas. O que leva uma pessoa a fazer aquilo que ela está fazendo? O que leva, por exemplo, um profissional do esporte, tá? Seja lá qual for o esporte, a se dedicar tamanho? Nossa, ele vai com o corpo doendo, machucado, e mesmo assim ele vai. Você já parou para pensar por que as pessoas fazem isso? Por que elas se submetem a isso? Uma das respostas que eu posso te falar é porque elas querem provar para elas que elas são capazes. Mais ainda, indo um pouco mais fundo, elas querem entender qual é o lugar delas aqui nesse universo. Elas precisam mostrar o valor delas. E é essa pauta que eu quero trazer para você hoje. Eu quero fazer aquelas perguntas filosóficas que eu sempre faço nas minhas sessões de coaching. Eu falo, quem é você? Quem é você? Eu começo a perguntar. E essa pergunta, muitas vezes, a gente não tem a resposta ou não quer responder. A gente não quer responder. Você fala, eu sou uma pessoa, eu sou jornalista, eu sou um médico. Não, mas quem é você? O que você está fazendo aqui? E por que é importante? Eu quero fazer você parar para refletir nessas questões que eu acabei de fazer. Por que você faz o que você faz? Quem é você? Qual é o seu papel aqui? Bom, eu falo sobre desenvolvimento pessoal e nós precisamos nos desenvolver para quê? Para que a gente se ache, para que nós nos encontremos aqui, nesse universo, nesse planeta. Existe um propósito de tudo, existe um propósito de tudo. Senão, nada disso faz sentido. E a pergunta que eu te faço é, qual é o sentido para você disso tudo? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre como encontrar esse sentido, como encontrar esse propósito, e pega um papel e uma caneta e já aproveita e responda essas perguntas já com o papel e uma caneta, para que você tenha mais clareza, para que você consiga, desenvolver isso. Quem é você? O que eu faço aqui? Qual é o meu propósito? O que eu realmente quero? Por que eu estou falando sobre isso? Atualmente, inúmeras pessoas estão com enfermidades, tomando remédio, doentes, e quando eu falo de doença, é doença física e mental, doença psíquica. São vários tipos de transtornos, enfim. Aqui eu falo sobre saúde, não sobre doença. Aqui eu falo sobre bem-estar, não sobre doença. Mas você sabe, a doença do medo, por exemplo, nossa, quanto o medo, ele pausa a gente, ele freia a gente, ele breca a gente. Pois é, isso é uma doença. É uma doença da falta de coragem, de você enfrentar. E quando você entende esse propósito que eu acabei de colocar para você poder se questionar, quando você entende, quando você vai atrás, quando você faz de forma intencional, e você fala, não, eu vou atrás das minhas questões. Quando você faz isso, eu estava até vendo uma live ontem, eles estavam falando sobre filosofia. Nós deveríamos ter filosofia. Por quê? Porque nos faz pensar, nos faz refletir. E o que faz? Por que tudo isso é importante? Por que eu trago aqui essa reflexão hoje, nessa manhã? Para que você pare e veja o caminho que você está trilhando. Porque você está conduzindo a sua vida. Até onde você está conduzindo?
para onde você está conduzindo. Só vim aqui para provocar hoje. Hoje a ideia é fazer você pensar, é fazer você parar, caramba, então é isso. Para um pouquinho. E esse exercício que eu falei de você colocar no papel, ele é fundamental. Daí você fala, Tati, tudo bem. Tem um monte de gente perdida, não sabendo essas respostas. Você fala, eu não consigo achar minha resposta. Como encontrar essas respostas? Bom, primeiro que eu fiz um e-book falando sobre propósito. Eu vou deixar até o link aqui para você acessar gratuitamente esse e-book. Mas uma das formas de você encontrar o seu propósito, saber o que você responder essas perguntas, é você olhar para você. A primeira coisa é o seu autoconhecimento. Não tem por onde fugir. Você fala, Tati, de novo esse negócio de autoconhecimento. Para quem me acompanha, sabe o quanto eu falo sobre isso? De novo. De novo por quê? Porque hoje, no momento atual que nós vivemos tão corrido e nós não temos tempo para nós. Pode parecer insanidade isso, mas é verdade. Nós não paramos para poder cuidar de nós, da nossa mente, da nossa alma. Ah, mas eu vou ao culto, eu vou à igreja toda semana. Tá, mas você para pensar naquilo que você está fazendo? Não é só o fato de fazer. Ah, mas eu tomo banho, eu arrumo meu cabelo, eu passo hidratante, eu cuido de mim, Tati. Ok, excelente isso. Excelente. Só que o que eu estou falando de cuidar é no sentido de parar para refletir, para ver se aquelas ações elas estão corretas, elas estão adequadas. Adequadas a quê? Referente a quê? Correta por quê? Com base em quê? Esse certo e errado? Com base nos seus valores. Por isso o autoconhecimento. Você precisa se conhecer para você saber quais são os seus valores, para ver se realmente o caminho que você está trilhando é aquele que você realmente deseja. E quando nós fazemos isso, nós nos sentimos em paz. Pronto, aí eu chego aonde eu quero chegar. Na paz. A paz, aquela vida equânime, sabe? Aquela vida equilibrada. É por isso que eu falo aqui sobre autogestão, para que a gente seja uma pessoa equilibrada. Para quê? Para que a gente se sinta bem na vida, para que a gente encontre o nosso lugar no sol. E quando nós encontramos o nosso lugarzinho no sol, você fala, caramba, a gente consegue. Sim! Eu estava vendo aqui as pessoas que são bem-sucedidas, né? Charles Darwin fez com 50 anos aquele livro A Origem das Espécies, olha só. Roberto Marinho fundou a Globo, ele tinha 50... Ele já tinha 60 anos quando ele fundou a TV Globo. E um monte de gente começou muito tarde. Claro, tem um monte de gente que começa cedo, obviamente. Tem aquela famosa velejadora australiana que bateu o recorde, né, com 16 anos. Deu a volta no mundo num barco à vela sozinha, sem ajuda. Por que faz isso? Por que uma pessoa faz isso? Para provar para ela que ela é capaz. E por que isso é tão importante? Agora vamos conectar essas duas ideias que eu acabei de falar. Eu falei de propósito, eu falei de essência, eu falei de autoconhecimento e eu estou falando sobre provar para você mesmo que você é capaz. Por quê? Isso nós vamos trabalhar a nossa autoestima. A nossa autoestima. Quando nós provamos para nós, não é provar para os outros, é falar, eu preciso provar para meu pai, para minha mãe que eu consigo, preciso provar para minha tia, para minha avó que cuidou de mim, que eu consigo, que eu dou conta. Não, é para você. É para você. E por que você precisa provar para você? Para você entender o seu lugar nessa existência. Quando você vai lá e você faz, não, mas eu não sou capaz de passar numa universidade federal. Por que você não é capaz? Mas eu só estudei em escola pública, eu não sou capaz. Por quê? Você não pode pegar um livro, hoje nós temos a internet, hoje nós temos inúmeros conhecimentos que você pode, na verdade são informações na internet, né? Você pode compilar e transformar aquele em conhecimento
Por que você não é capaz? Por que você não acredita em você? Tem um rapaz que eu sigo que é o Joel J, ele fala muito, compita, faça parte de competições. O esporte ele é fantástico. Ele é fantástico porque ele aguça esse sentido nosso de competição. E quando nós competimos, nós damos o nosso melhor. Nós oferecemos o nosso melhor. E para quem? É para nós. Normalmente, na maior parte do tempo, nós estamos competindo conosco, com o nosso melhor, com as nossas barreiras, com os nossos limites, com o nosso recorde, com a nossa crença. É conosco. E a parte mais linda, agora vamos chegar aos finalmente, né? A parte mais linda disso tudo é que quando nós competimos e quando nós ganhamos, você fala assim, caramba, eu falei que eu ia aprender a tocar piano e eu estou conseguindo. Eu ainda não sou um Chopin, um Mozart, ainda não sou, mas eu estou conseguindo tocar aquela música que eu queria. Parabéns! Você competiu com você e você está sendo bem sucedido. Tudo bem, você não conseguiu chegar aonde você tanto desejava ainda, mas você entende que se você continuar, você vai conseguir? Entenda, se você continuar, você vai conseguir. Muitas vezes não é da forma que nós queremos. Aliás, que ninguém me ouça, mas na maior parte das vezes não é da forma que nós queremos. 99,9% o plano vai por água abaixo. Eu estava vendo ontem mesmo uma entrevista, ela falou assim, ele falou assim, tudo que eu planejei, deu tudo errado. Minha vida, o cara tinha 70 e poucos anos, tá? Ele falou, tudo que eu planejei para minha vida deu tudo errado. Mas, e hoje, o que eu sou? Eu sou feliz, sou um velho feliz, ele falou. Por quê? Porque eu fiz, porque eu continuei. Apesar dos meus planos terem dado errados, né? Tudo deu errado, ele falou. Palavras dele, tudo deu errado. Eu consegui. Por quê? Porque eu vivi, porque eu continuei, porque eu persisti. Nada saiu perfeitinho e nada vai sair perfeito. Afinal de contas, o que é perfeição? A paz, o que é a perfeição? Não é nada. A perfeição é aquilo que serve para nós, aquilo que se adequa para nós. Isso aqui está perfeito, ó. Está perfeito. Nossa, mas que cenário horrível. Está perfeito. É o que é. É o que existe, é o que se adequa nesse momento, são as ferramentas. Inclusive eu aprendi isso no coaching. Você fazer o melhor com aquilo que você tem. Então pronto, faça o melhor com aquilo que você tem. E quando você faz essas ferramentas, você utiliza essas ferramentas que eu acabei de falar, você simplesmente se encontra. Você se encontra nesse universo, você fala assim, caramba, então esse é meu lugar. Então é aqui que eu pertenço. E aí sim, quando você fala assim, eu sei que eu sou daqui, eu sei meu lugar, eu sei meu valor, principalmente, eu sei meu valor. E quando você sabe isso, tudo muda na sua vida. Quando você aprende o seu valor, e isso é um aprendizado, tá? Vamos fazer um adendo aqui. Isso é um aprendizado. Nós vamos diariamente, por isso que eu gosto tanto da rotina, porque é diariamente aprendendo a nos amar, a nos valorizar, a valorizar nosso espaço, nosso ambiente, nossa família, nossa ajuda, a ajuda que as pessoas nos dão. Nós vamos aprendendo com o tempo e com os nossos resultados. Por isso que eu falo sobre resultado. Porque é o resultado que vai te dar o feedback, vai dar o retorno de tudo aquilo que você está fazendo. Você fala, realmente eu sou capaz. Como é que eu sei que eu sou capaz? Olha só, eu fiz e eu obtive esse resultado. Deu certo. Eu não falei que eu ia fazer? Eu fiz. Olha o resultado aqui, ó. Tá aqui. Daí eu vou lá e continuo. São aqueles marcadores, né?
uma seguidora minha perguntou, mas o que são esses marcadores? Como é que eu faço? Ela perguntou assim, como é que eu sei o caminho está tudo certo? Coloca seus marcadores, cataloga seus marcadores. Que marcadores? O que você está conseguindo de resultado. Por exemplo, ontem eu estava passando roupa, meu marido foi lá e automaticamente ele lavou a louça e organizou. Ele inclusive secou a louça. Isso é um resultado. Eu não pedi para ele. Ele está me ajudando. Então, às vezes, o resultado, e muitas vezes, tá? Na maior parte das vezes, inclusive, o resultado, ele é quase que imperceptível. Ele está dentro da rotina. Ele está dentro do dia a dia e você quase que não enxerga se você não fizer de forma intencional. Se você não fala assim, caramba, olha só, ele foi lá e ele lavou a louça. E eu não pedi para ele. E ele fez mais. Ele secou a louça. Por que ele fez isso? Porque todos os dias eu faço isso. E naquele dia especificamente, ontem no caso, eu estava fazendo outra coisa. Então, como eu não estava fazendo, ele foi lá e fez. Ele me ajudou. Isso é um resultado do relacionamento. Por que eu estou contando essa historinha? Porque é um resultado do relacionamento. Então, quando você quer saber se você está no caminho certo, analise seus marcadores. O que são marcadores? São esses resultados. São resultados, são os feedbacks que as pessoas te dão, inclusive você se dá, tá? Para falar, tá indo bem ou não tá indo bem. São os retornos, né, que você tem, que você obtém. E quando você vai obtendo os resultados, você fala assim, ok, então eu estou no caminho certo, ou eu preciso fazer ajustes, e assim você vai. E assim você vai. Você precisa entender que para você poder se enxergar nesse mundo, quem precisa se colocar é você. Isso é muito importante. Por que nós falamos tanto de sair da média, de você se guiar, se autogerir, de você comandar a sua vida? É o que eu falo aqui, tá? É o que eu falo aqui, comanda a sua vida. Faça a sua autogestão. Por que eu falo isso? Para você se encontrar, para você não se sentir solitário, para você não se sentir triste, para você não se sentir a última bolacha do pacote, sabe, quebrada, rasgada, mofada, né? Antigamente a última bolacha do pacote era boa, todo mundo queria, né? Hoje não, é aquela que fica esquecida lá, quebrada, horrível. Tudo isso, quando você faz uma autogestão, quando você guia a sua vida, você consegue melhores resultados. Por que são melhores resultados? Porque é aquilo que você deseja. Quando, por exemplo, seus pais falam assim, ó, faz esse curso aqui, só que daí você vira e fala, não, mas eu quero fazer outro curso. Eles falaram para fazer medicina, eu fui fazer direito, por exemplo. Você está guiando a sua vida. Ah, mas pode dar errado, às vezes eles podem ter razão. Sim, claro. Claro, pode dar errado, tá tudo bem, mas é a sua vida, você que está fazendo, você que está comandando. E se der errado, você para, analisa por que deu errado e faz dar certo. Junta as ferramentas, pede ajuda e vai lá, faz dar certo. Quando você comanda, você se sente preciosa. Você se sente valorizada por você. Não são os outros que têm que te valorizar. É você. Porque existe aquele... Eu não sei como é que chama, mas o mestre virou pro pupilo, né? O rapazinho jovem, e falou assim, olha, leva essa pedrinha lá na aldeia e pergunta qual é o valor dessa pedra.
Só que não vende nenhuma delas. Apenas pergunte quanto que o rapaz pagaria. Daí o menino foi lá e falou, nossa, ele queria pagar 10 reais, vou colocar um exemplo, 10 reais. Ele foi lá, trouxe, tá bom. No dia seguinte, o mesmo mestre virou e falou assim, olha, vai naquele lugar onde eles avaliam as pedras preciosas e pergunte o valor, mas não venda. Apenas pergunte quanto aquele rapaz especialista em pedras preciosas avaliaria a sua pedrinha. Ele foi lá, perguntou e voltou. Ele voltou assustado, o menino jovem. Ele falou assim, nossa, são 10 milhões de reais, essa pedrinha aqui ele avaliaria? Pois é. O que isso significa? Significa que o valor depende de quem está dando o valor. Da pessoa que está analisando, da pessoa que está colocando aquela resposta ao valor. Portanto, quando nós temos a nossa própria régua, como nós chamamos, né, os nossos marcadores com relação aos valores, com relação àquilo que nós somos, com aquilo que nós fazemos aqui, com o nosso propósito, nós temos que nos avaliar. Aí sim, nós não nos perdemos, nós não nos sentimos perdidos, não nos sentimos acuados ou sozinhos nesse universo. Por quê? Porque você sabe o seu valor. Você sabe o que você representa. Então, cabe a você. Agora vamos voltar lá, né, no autoconhecimento que eu falei, né? Cabe a você saber quem é você. Daí você fala, Tati, mas eu não me acho bambambam, eu não me acho tal. Pois é, aumente o seu valor. Como? Estude, se capacite de todas as formas possíveis. É como namorar, né? Você quer ser interessante para aquela outra pessoa. Então você vai lá, você fala de forma... Você fala, eu vou falar de forma bonita, vou me perfumar, eu vou me arrumar, eu vou fazer o meu melhor. Você vai se valorizar. Você vai melhorar, né? Normalmente nós falamos bastante do corpo, né? Quando nós estamos para namorar. Então você vai lá, se valoriza. Você se valoriza. E por que nós não fazemos isso para nós? Quando você se olha no espelho, você fala assim, nossa, hoje você estudou sobre neurociência, você aprendeu isso. Você se valorizou. Você aumentou seu valor. Porque você sabe mais agora. É claro que você precisa pôr em prática, né? Obviamente. Porque o saber, ele tá... A continuação dele é a prática. Não é só você estudar feito um doido. Mas você aumentou o seu valor. A sua capacidade técnica. Isso é um valor. Então, quando você faz isso para você, ou por você, você se reconhece. Você fala, caramba, que legal, né? Eu estou conseguindo, eu estou fazendo, eu estou acontecendo. Então faça isso para você, crie um hábito de você estudar, se cuidar mentalmente, fisicamente e psicologicamente também. Quando eu falo se cuidar e estudar, em todos os sentidos, tá? Pode parecer, você fala, Tati, nessa correria do dia a dia, eu não tenho tempo para poder estudar. Eu não tenho tempo para poder me cuidar. É tudo muito rápido. Sim, você tem. Sim, você tem. Para você poder se perfumar, passar um hidratante, passar um creminho na pele, você tem meia horinha por dia. Meia horinha por dia. Faz a barba. Meia horinha por dia você se cuida. Você dorme 8 horas. 8 horas, é preciso descansar. Isso é muito importante. Entre 7 e 8 horas todo mundo precisa descansar. A neurociência já falou o quanto isso é importante. E quando você não dorme o suficiente, você não se sente bem. Não só fisicamente, mas em todos os aspectos. O psicológico, ele vai ladeira abaixo.
porque você está cansado e psicologicamente também. Quando você acorda e você não dá um abraço, não dá um bom dia, você está indo ladeira abaixo. Por isso que eu sempre começo aqui, eu sempre abro o meu Insta e falo assim, bom dia. Bom dia por quê? Porque eu vou fazer um bom dia. Eu vou. É uma decisão. É uma decisão e a gente consegue. Ah, mas acontece tanta coisa. Sim, sim. Acontece um monte de coisa. Para, respira. Show must go on. O show tem que continuar. Já ouviu essa expressão? O show tem que continuar. Pois é. Então a gente continua. E quando você faz tudo isso, você encontra o seu valor, você encontra o seu lugar, o seu espacinho dentro desse mundo, que é esse o propósito, né? É você se sentir feliz todo santo dia. O que eu falo aqui? Como ser feliz todo santo dia. E se você quer ser feliz todo santo dia, você precisa se puxar, você precisa se autogerir. E a autogestão, ela começa se cuidando, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, enfim, tudo isso. Porque é um equilíbrio, né? Aquela roda, ela precisa ficar girando o tempo todo. O tempo todo. E cabe a você manter a roda girando. Se você não mantiver, né, a roda girando, você fala assim, ó, cansei. Aí você se larga e você fala, desisto. Aquela famosa frase, né? Eu desisto. Só que daí você vai desistir, tudo bem. Você pode fazer uma pausa para descansar. Isso é totalmente aceitável. Tem dias que a gente precisa. Tem dias que nós precisamos fazer uma pausa. Você fala assim, caramba, eu estou precisando de uma pausa. Manda o filho para a mamãe, para minha mãe para ela descansar. Manda o marido fazer compras. Uma hora de silêncio, uma hora com sossego. Eu preciso desabafar comigo, eu vou escrever, eu vou chorar, eu vou ouvir uma música, não sei. Uma pausa. Nós precisamos disso. Usa as ferramentas que você sabe, o autoconhecimento. Cada um tem uma ferramenta que usa para poder se gerir melhor, né? Usa as ferramentas a seu favor para que você consiga se equilibrar todos os dias. Todos os dias. Por isso que eu falo sempre de rotina. E tudo isso para você ser feliz, para você conseguir manter a sua felicidade cada vez mais lá no topo. É esse o intuito, para que você consiga fazer sua autogestão para você ser feliz.